Então vamos ler a palavra de Deus, Daniel, capítulo 10, no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7. E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem o seu lugar se achou nos céus. Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo de número 19. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Salmo 91, no versículo 7, fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz em Isaías 41, a partir do versículo 10, disse: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que levantam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então Deus está dizendo para você nessa noite: não é para você temer as lutas, não é para você temer as provações, não é para você temer os problemas, não é para você temer as dificuldades. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus 8, a partir do versículo 23, quando Jesus estava indo para a cidade de Gadá para libertar o endemoniado gadareno. A Bíblia diz: de calabasturimiando, de caixou, de calabastalha, arabasturimiando, alabastai, que levantou-se uma tempestade, ou de calabasturimiando, alabastai, de caixou, de calabandá. Nós sabemos que quando nós fazemos um propósito de fazer a obra do Senhor, a tempestade levanta, o problema levanta, a perseguição levanta, o problema na família levanta, o problema no casamento levanta, o problema de saúde levanta, o problema financeiro levanta. Quando nós fazemos um propósito de levar a palavra de Deus aos necessitados, quando nós fazemos um propósito de oração, quando nós fazemos um propósito de jejum, quando nós fazemos um propósito de fazer uma campanha na presença do Senhor, o vento assopra, o inimigo levanta, mas a palavra de Deus fala, Salmo 91, versículo 10, onde calabasturimianda, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Jesus indo para a cidade de Gadá para libertar o endemoniado gadareno, levantou-se uma grande tempestade. A Bíblia disse que o barco era coberto pelas ondas, mas Jesus estava na polpa do barco dormindo. E os discípulos entraram em grande desespero e começaram a gritar: Senhor, você vai deixar nós perecer? Senhor, você vai deixar nós ser derrotados? E Jesus disse: cala-te e aquieta-te. A Bíblia diz que Deus repreendeu os ventos e acalmou o mar. Nós sabemos que os ventos significam as lutas, significam as provas, significam os problemas, significam as dificuldades que estamos enfrentando. E o mar significa nós, porque o vento vem para agitar o mar, para deixar o mar revoltado, para deixar o mar preocupado, para deixar o mar ansioso, para deixar o mar ficar murmurando. Nós somos o mar, os problemas significam o vento. Então o vento vem para quê? Para nos abater, para nos abalar, para fazer a gente desistir, para fazer a gente desanimar. Jesus assim: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Então nessa noite Jesus está dizendo: ele acalma a tempestade na tua vida, ele acalma a tempestade na tua casa, ele acalma a tempestade na tua família, ele acalma a tempestade na tua vida financeira, ele acalma a tempestade no teu casamento. Ou de calabasturimiando, Deus está dizendo que não é para você se preocupar, porque de calabasturimiando a tua vitória já chegou, a porta já está aberta para você. Marcos 10, a partir do versículo 46, a Bíblia diz sobre o cego de Jericó. A Bíblia diz: de calabasturimiando,
aquele cego estava na beira do caminho mendigando. A Bíblia diz que ele ouviu Jesus passar naquele lugar, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E a palavra de Deus fala, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, as misericórdias do Senhor, as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. De tanto que aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. A Bíblia diz que ele clamou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou chamar ele. Chama ele lá. E a Bíblia diz que ele ia até Jesus, ele jogou a capa fora. Essa capa simboliza o medo, essa capa simboliza o pecado, essa capa simboliza a mentira, essa capa simboliza o adultério, essa capa simboliza a prostituição, a pornografia, significa imoralidade. Deus está orando com você nessa noite: joga essa capa fora. Essa capa é algo que impede a tua salvação, essa capa é algo que impede você receber a bênção de Deus, essa capa é algo que impede você ter comunhão com Deus, essa capa onde é calabaço libiando, está atrapalhando a tua vida com Deus. Essa capa simboliza o pecado. Então, antes de nós ir até Jesus, tem que jogar o pecado fora, tem que jogar as coisas do mundo fora, tem que largar as coisas erradas. E quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nessa noite: o que você quer que ele faça para você? O que você quer que ele faça na tua vida? Porventura, existe algum problema difícil para Deus? Jesus falou assim: peça o que queres, e eu te darei. Pedi, e dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, as portas se abrem. A chave da vitória é a oração. Nós temos que pegar o exemplo do nosso irmão Daniel. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Quem quer alcançar a vitória de Deus tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de jejum, tem que ter vida no altar, tem que ter vida de santidade. Nós temos a base também de Elias. A Bíblia disse que eles fizeram o altar. Eles falaram assim: vamos construir um altar e nós vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, este será o nosso Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram até meio-dia e nada acontecer. Mas a Bíblia diz que a oração de Elias foi respondida com fogo. Eu falei: Senhor, eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma esse holocausto. Na mesma hora, desceu o fogo dos céus e consumiu aquele holocausto, a lenha, consumiu a água, consumiu o bezerro, consumiu tudo. Ainda não viu a água que estava no rego. E todos disseram: sou o Senhor é Deus, sou o Senhor é Deus, sou o Senhor é Deus. É assim que Deus vai fazer. Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos, Deus vai te honrar na presença dos seus adversários, Deus vai te honrar na presença dos seus perseguidores. Sabe aquela pessoa que levanta contra você? Deus vai mostrar para ela que Deus está na sua vida. Vai acontecer coisas grandes, milagres grandes na tua vida. Vai calar a boca. É aquelas pessoas que te criticam, que te jogam pedra, que zombam de você, que falam que você não é de nada. Deus vai provar para os seus inimigos que Ele está na tua vida. Como o salmista disse: prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então Deus hoje prepara para você uma mesa farta, na presença dos seus inimigos, na presença dos seus adversários, na presença dos seus perseguidores. E a palavra de Deus fala: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, eu sou contigo para te guardar, eu sou contigo para te proteger. Da mesma forma que Deus deu o livramento para Daniel na cova dos leões, Deus também está te dando o livramento diante dos seus inimigos. Deus, Ele é fiel, gente, para cumprir com as suas promessas na nossa vida. Deus, Ele é fiel, gente, para abrir para nós aquela porta de emprego. Deus é fiel para resolver o nosso problema. Deus é fiel, gente. Porventura, existe alguma coisa difícil para Deus? Não tem nada difícil para Deus. Lucas 1:37, a Bíblia fala: para Deus nada é impossível.